Olá, boa tarde. Neste fim de semana, milhares de jovens começam a definir o futuro e pode-se dizer até mesmo o futuro profissional com as provas do Enem. Para algumas universidades, o Enem equivale à primeira etapa do vestibular. Mas como fica a situação dos vestibulandos 2013 com as vagas destinadas para as cotas? Como vão ser as inscrições? Quem pode ser aluno cotista? Será que vale a pena? E os pontos de corte? Qual a relação entre a nota e o sistema de cotas? Para responder a essas e tantas outras perguntas, eu convidei Ana Cabral, pró-reitora para assuntos acadêmicos da Universidade Federal de Pernambuco, e Isabel Avelar, pró-reitora de graduação da Universidade Estadual de Pernambuco. Muito boa tarde e obrigada por terem aceito o convite. E eu já começo a falar, o Enem está acontecendo esse final de semana, e no caso ele tem uma grande importância para a Universidade Federal, porque equivale à primeira fase do vestibular. Quando começa, como é que vai ser esse processo das cotas? Né? Quem passar na primeira fase, quem atingir a nota ideal no Enem, como é que ele vai poder se inscrever para ser beneficiado com as cotas? Boa tarde. Boa tarde. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Inicialmente, a gente diz que, embora o processo de inscrição ainda não tenha começado, provavelmente a semana que vem ele sairá, nós orientamos, e todos sabem, que precisa fazer a prova do Enem, que constitui-se na primeira etapa do nosso vestibular. Mas nesta prova do Enem, nesta primeira fase, nós não temos ponto de corte. Isso favorece muito, inclusive, os estudantes de escolas públicas. E essa nota do Enem, ela vai se compor com a segunda etapa para formar a média do estudante. E aí sim, a gente começa a fazer o ranqueamento. Tá, mas em que momento é que esse vestibulando ele vai fazer uma inscrição, que ele vai poder colocar lá que ele quer se inscrever, se candidatando a uma das vagas, né, aí desse sistema de cotas? Quando sair o processo de inscrição no site da Coveste, que é quem procede o nosso vestibular, existirá um local dizendo se ele opta por ser cotista. Em sendo cotista, ele vai dizer se é de escola pública, se ele tem renda bruta per capita familiar igual ou menor do que um salário mínimo e meio, ou maior, e se ele pertence à raça, distribuindo-se assim em preto, pardo e indígena. Então ele vai colocar essas três opções, se ele se enquadrar nas três opções. Caso contrário, ele diz apenas se é de escola pública ou se está dentro da cota de renda social. Ele poderá apenas se enquadrar em uma dessas três opções ou ele tem que estar nas três? Não, Eliane, ele precisa ser de escola pública. É o básico. É o básico. Se em algum momento da vida dele ele tiver estudado nesses 3 anos em escola privada, mesmo que seja como cotista, como bolsista, ele não pode concorrer como cotista. Ou seja, são os 3 últimos anos. Isso. Que ele pode antes ter até passado por uma escola particular, né? Mas depois mudou, foi para uma escola pública, mas os 3 últimos anos na escola pública. Agora, e se ele não for nem negro, nem pardo, nem indígena, mas vem de uma escola pública e a renda per capita está dentro, a renda familiar está dentro do que diz a lei? Nós temos 2 possibilidades aí. Ele se enquadra como estudante de escola pública, condição sine qua non. Exato. Depois ele diz se ele está na cota que é igual ou menor a 1,5 salário mínimo de renda per capita familiar bruta, ou se ele está a maior, quer dizer, não é a renda dele que vai dizer se ele é cotista ou não. Ele entra como escola pública e aí tem uma subdivisão. 50% das vagas para quem tem igual ou menor a 1,5 salário mínimo e 50% daquele total para quem tem maior que 1,5 salário mínimo. Agora, na UPE não tem, porque as escolas particulares, é bom que fique claro, as escolas particulares e as escolas estaduais, elas não são obrigadas, né, a implantar esse sistema de cotas que foi aprovado e regulamentado pelo governo federal. Mas, no entanto, a UPE ela já vem trabalhando desde 2004 com um programa de cotas também, né? Isso. Boa tarde a todos, boa tarde, obrigada pelo convite. Nós, na Universidade de Pernambuco, temos a cota social desde 2004.
20% das nossas vagas são destinadas aos estudantes oriundos de escola pública, que tenham cursado integralmente entre a quinta série do Fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio, ou atualmente sexta série do Fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio. É a única exigência. É a única exigência. E funciona? Funciona. Nós temos tido a cada ano um conjunto de pessoas que estão ingressando na universidade, oriundas da escola pública. Nós acreditamos que estamos cumprindo com um papel importante da universidade, que é a inclusão, né, e a isonomia, né, dando os estudantes da escola pública a oportunidade de ingressar na universidade e seguir uma carreira, dentre todas as carreiras hoje dos 52 cursos que nós ofertamos. Agora, como é a qualidade desse aluno que vem da escola pública? Eu pergunto isso porque há cerca de 3 meses saiu uma pesquisa e as escolas públicas em Pernambuco, a qualidade do ensino ficou a desejar, né? Então, dos grandes questionamentos, quando surgiu a questão do processo aí de cotas, né, era de que esse aluno, ele fazendo essa separação, será que de fato ele está bem preparado para poder ser cotista e entrar numa universidade? Qual que é a situação hoje da UPR? Veja, nós temos anualmente avaliado que os estudantes da escola pública, eles estão até se superando. Na verdade, nós não temos que estar comparando estudantes dos dois sistemas. Nós temos que estar favorecendo o crescimento do estudante oriundo da escola pública. A escola pública tem buscado investir na melhoria da sua condição de ensino, e isso com certeza vai refletir na qualidade do estudante, mas o que pesa, na verdade, é que a gente, na universidade, possa estar oportunizando esses estudantes programas de iniciação científica, programas de monitoria, que eles possam estar sendo incluídos nas diferentes oportunidades de crescimento dentro da universidade. E, com certeza, qualquer pessoa que tenha um potencial, se bem dirigido, se bem acompanhado, ele tende a crescer. Ana, na Universidade Federal, a situação será que vai ser idêntica à da UPE? Olha, a gente não fica apreensivo porque nós já temos um sistema de bônus que já está no 4º ou 5º ano e que, dependendo do curso, a gente já tem mais de 60% de alunos de escola pública, até 80% chega, que provieram dessas escolas e que estão tendo bom desempenho. Inclusive assim, porque no nosso vestibular nós temos os pontos de corte. Então, ele é meritório, não deixa de ser. E o estudante da escola pública, a gente tem 12 cursos pré-acadêmicos, inclusive nos 2 campi do interior, junto com Recife, e se faz uma seleção dentre os melhores alunos das escolas. Eles passam um ano tendo maior nível de conhecimento, fazendo um nivelamento. Recebendo um reforço. Recebendo um reforço. Isso faz com que, nesses cursos, a gente aprove em torno de 40% a 50% para os nossas vagas de vestibular. E, de um modo geral, o estudante de escola pública, ele é muito motivado e ele se agarra como uma tábua de salvação, na realidade. Abraça a oportunidade, Abraça a oportunidade. Então, as universidades federais, de um modo geral, têm comprovado que não tem sido problema. Agora, é a função da universidade dar esse reforço escolar, digamos assim? Olha, a razão de existir cotas, bônus e todos esses processos inclusivos são porque a gente constata que existe uma deficiência no processo de formação do nosso aluno, do ensino fundamental e ensino médio. No dia em que o Brasil tiver uma escola que atenda todas as necessidades de formação do estudante, a gente não vai precisar mais disso, como se tinha anteriormente na escola pública. Se a gente sabe que tem uma previsão de 10 anos para que a gente extinga esse processo de cotas, deve existir e tem um compromisso do governo federal, uma política de governo, em que a gente melhore essa condição das escolas e dos estudantes para que eles cheguem com um nivelamento adequado, com um nível de conhecimento adequado. Porque, a priori, não é função da universidade corrigir o ensino básico e o ensino fundamental. Que é o que vem ocorrendo. Que é o que vem ocorrendo. E certamente agora, no caso das universidades federais,
com a situação das cotas, com a implantação das cotas, vai ter que se aumentar muito mais o número de professores e de vagas para dar esse reforço. A gente está discutindo com o governo federal, dentro do FORGRAD, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Graduação, uma demanda das universidades que precisariam de mais professores, inclusive recursos para assistência estudantil, para garantir a permanência desses estudantes nas escolas. E existe um projeto que está sendo elaborado para que a gente coloque também uma tutoria dos nossos estudantes de pós-graduação e de graduação para fazer esse reforço que será ou seria necessário. Ok. Mas como é que será que fica o ponto de corte? Será que você, que é aluno aí, que se enquadra dentro desse perfil para ser cotista, poderá ou não ser barrado com o ponto de corte? Elas vão responder isso daqui a pouquinho. Você não sai daí. A gente vai com um breve intervalo comercial e volta já já. Do ponto de vista de hoje, estamos falando sobre o sistema de cotas nas universidades. Nossas convidadas são Ana Cabral, pró-reitora para assuntos acadêmicos da Universidade Federal de Pernambuco, e Isabel Avelar, pró-reitora de graduação da Universidade Estadual de Pernambuco. Isabel, eu perguntaria para você, você concorda com esse processo de cotas, de ficar separando? Porque, por exemplo, assim, hoje eu ainda ouvi de um estudante que não se enquadra, embora o pé não esteja dentro desse sistema, mas ele não é negro, ele não é pardo nem indígena, mas ele vem de uma família humilde, né? A renda familiar chega a 2 salários mínimos apenas, mas ele fala, então eu não posso me candidatar a uma dessas cotas. O que você acha disso? Veja, no caso da Universidade de Pernambuco, em particular, nós temos 20% das nossas vagas destinadas a estudantes oriundos da escola pública. Dessa forma, todos que estão na escola pública, em tese, se enquadram. A sua pergunta foi se eu concordo com o sistema de cotas. Eu acho que a professora Ana inicialmente colocou uma coisa muito importante, é preciso que o sistema de cotas ele venha seguido de investimentos importantes na área da educação, da valorização do professor, da escola pública e da escola privada também, né, do professor na escola básica, da valorização da escola e da gestão da escola, né, do investimento na escola. Mas é papel da universidade, sim. O papel da universidade, de uma universidade, sobretudo de uma universidade pública, vai ser sempre o de garantir o desenvolvimento do Estado onde ele está, né? Então, o sistema de cota ele vem para garantir o desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele só acontece se toda a sociedade tiver oportunidades, né? E oportunidades que para uma dada sociedade, de uma dada camada da sociedade, se não houver neste momento o sistema de cota, ela não existe. Agora, o aluno, Ana, ele passou no Enem, né? Teve a média, vai para a segunda fase, e aí o seguinte, ele lá se inscreveu como cotista. Ele vai ter que comprovar que, de fato, a renda familiar... Ele veio os 3 últimos anos de uma escola pública, que ele é o indígena, preto ou pardo, né, negro ou pardo, e que a renda familiar dele está abaixo de 2 salários mínimos. Veja, nós temos 2 situações em que as cotas são divididas ao meio. Uma parte tem que comprovar a renda menor que um salário ou igual a um salário mínimo e meio. A outra parte, não. Ele pode ter uma renda maior que essa e basta apenas ser de escola pública. Então, se as vagas, e a gente tem aqui no caso de Pernambuco, um somatório de percentual da população que soma 62,40%, se eu somo preto, pardo e indígena. Então, esse somatório é que ele vai fazer com que os estudantes concorram dentro de escola pública, dentro daquele corte social menor que um salário mínimo e meio, a priori, dentro das raças. O saldo remanescente vai para quem é da escola pública, mesmo nessa categoria, que não é diferente da relação de cor. A outra metade também, você tem colocado inicialmente a cor. Se ficar um saldo, ela é preenchida pelos outros das escolas públicas que não estão nessa categoria da raça. Ou seja, aquele aluno que tem a pele clara, que é o branco, digamos assim, a pele branca, ele poderá aí ter a oportunidade.
E a gente fez, o Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE aprovou a seguinte resolução. Se o estudante se diz cotista, porque agora inclua-se como cotista o estudante da Escola Técnica Federal, dos colégios de aplicação, do colégio militar. Então, esse estudante, ele poderá ter um desempenho alto, ele mesmo dizendo que é cotista, a nota dele não precisar ser cotista para entrar. Nessa circunstância, a gente vai fazer o primeiro ranking de classificação, sem olhar se é cotista ou não cotista, e se aquele pretenso cotista estiver dentro daqueles classificados iniciais, ele fica como não cotista e entra um novo cotista. Agora, aonde é que vai entrar o ponto de corte? O ponto de corte ele é similar aos nossos processos anteriores. Quer dizer, primeira fase não tem ponto de corte. A gente tem algumas observações com relação às engenharias, que é o mesmo ponto de corte do ano passado. E a gente tem também a relação de 2 ou 3 vezes, dependendo de quantos candidatos tenham, na redação, em relação ao grupo em que ele se encontra. Então, não é uma coisa isolada. Quer dizer, existe a possibilidade de alguns cursos, por exemplo, desse aluno que for cotista, dele não conseguir entrar? Existe. Não basta ser cotista para entrar. Ele vai passar por um processo de análise meritória, com suas provas e suas notas, e a gente vai classificar das maiores notas para as menores notas, até o limite de vagas que a universidade separou, que este ano é 12,5% por curso e por turno. No caso da universidade também, eles estão concorrendo, no caso da Universidade de Pernambuco, eles estão concorrendo em sistemas diferentes. O estudante que não é oriundo da escola pública está concorrendo ao sistema universal e o estudante de escola pública está no sistema de cotas. Lá no sistema de cotas, o mérito acadêmico vai ser avaliado à medida em que eles vão ter, da maior nota à menor nota, classificados dentro de um número de vagas que existe. Quer dizer, não é por exemplo assim, ou o corte de ponto, ou a avaliação, ela não é igual para todos. Vai ter uma diferença, é isso que eu entendi? Tem uma diferença. No caso da Universidade de Pernambuco, tem uma diferença. Entre si. Então, eles estão naquele sistema... É como se tivesse 2 vestibulares num único. Isso. É como se a gente tivesse 2 situações que estão sendo, numa, os estudantes do Universal concorrendo neste volume do Universal entre si, o ponto de corte do vestibular está neste grupo, certo? De concorrência, e a concorrência do cotista. Na federal também é o mesmo processo? Na federal a gente tem o seguinte, a gente faz a classificação sem olhar se é cotista ou não cotista, porque ele pode ter feito a opção por cotista, mas não precisar da nota, da vaga de cotista. Então, nesse primeiro ranking, vai todo mundo, como se fosse uma vaga universal. Identificado, a gente retira aqueles que tiveram excelentes notas e que vieram de escola pública. Já garantiram a vaga. E aí a gente vai fazer, então, o ranking em cima, a classificação da maior nota para a menor, daqueles estudantes que são cotistas. Quer dizer, o estudante, mesmo vindo de escola pública, que se enquadrar, se ele achar assim, que ele está bem preparado, necessariamente ele não precisa colocar lá como cotista. Claro. Não vale a pena, não, né? Não, dele. Olha, veja só, a gente tem alguns cursos que a demanda é muito grande para a escola pública, que é mais de 80% já hoje. Será que é vantagem para aquele estudante se colocar como cotista, pelo menos agora que a cota é 12,5% do total de vagas? Quais são esses cursos, por exemplo, que tem essa demanda? Sobretudo no interior do estado. No interior do estado, a gente tem muito mais pessoas cursando a educação básica em escola pública do que na escola privada. Então, no interior do estado, e os estudantes que estão concorrendo a cursos que estão no interior do estado, é possível que eles precisem menos do sistema de cotas do que os que estão em cursos que estão na capital, onde a existência das escolas privadas era um volume muito maior. Tem uma outra observação também. As licenciaturas, de um modo geral, o estudante de escola pública, pedagogia, licenciaturas, eles optam muito mais por essas carreiras porque a razão candidato-vaga ela é mais baixa.
Então, é nesse caso que a gente coloca mais isso. Mais isso. E quais são os cursos que a possibilidade do aluno cotista dificilmente não conseguir entrar? Acho que a lei de cotas ela tem um ponto muito salutar, porque o bônus ele era muito bom para as licenciaturas, cursos de baixa demanda e do modo geral. Mas, por exemplo, para a medicina, o ano passado nós só tivemos 3,6% das vagas ocupadas com estudantes com bônus. Essa distorção acabará, porque dentro de medicina, direito e engenharias, nós teremos um crescente até 50% de cotistas. Isso. No caso da Universidade de Pernambuco, desde 2004, 20% das turmas dos cursos também de alta concorrência, como medicina e as engenharias, por exemplo, têm sido ocupadas por estudantes oriundos de escola pública. E aí vai ficar mais difícil ou mais fácil para esses cursos, direito, medicina e engenharia? Mais fácil. O aluno de escola pública tem mais facilidade. Tem mais facilidade. Mas mesmo, por exemplo, assim, o nível hoje de engenharia, que é tão procurado, né, e que o nível de exigência é maior, ele vai ficar fácil, mais fácil para ele entrar também. Vai. Por outro lado, a gente tem o contraponto das escolas de excelência, que não eram consideradas escolas públicas e agora o serão. Então, fica meio difícil dizer se vai ser muito fácil. Eu acho que fica no equilíbrio. No caso da gente, o acesso é de sempre, desde 2004, de 20% das vagas. De 20% das vagas. Agora, uma pergunta que fica também. O preconceito. Acontece isso depois, por exemplo, de você estar em sala de aula? O PE já vive, apesar da Universidade Federal ter a questão do bônus. Mas agora, quando vem a questão das cotas, né, e que começa aí com 12,5%, até chegar a 50% ser de cotas, e do negro, do pardo e do indígena, depois em sala de aula, você veio de onde? Vem de escola pública. Escola pública hoje é cotista, né? Então, de acontecer essa discriminação, essa separação... Veja, cada vez mais a sociedade está acostumando com a inclusão, né? Ainda bem que o Brasil tem trabalhado a perspectiva da inclusão e tem evoluído muito, né? Eu não percebo, e acho que na maioria dos nossos cursos nós não percebemos, como a professora Ana colocou, nós temos um volume de cursos que ultrapassa muito em 20% o número de estudantes de escola pública, oriundos de escola pública, então não tem sentido ter nenhum tipo de preconceito. E cada vez mais eu sinto que a própria universidade tem compreendido o sistema de cotas como uma questão natural e passível de alunos passíveis de terem bom desempenho e de terem um acolhimento bom. Sim. Eu concordo com a professora Isabel. A gente pode pensar que isso é uma novidade. Acontece que quem elaborou esta lei, que foram os nossos legisladores, e aprovada no Senado, se esqueceu de escutar as universidades que já fazem isso há algum tempo e de uma forma bastante diferenciada. Não existia a lei, mas a gente já tem a prática da inclusão social. Nós temos na Federal de Pernambuco, inclusive, um movimento dos estudantes de origem popular, que esses meninos são brilhantes. Eles têm PET Saúde, o PET ele é um programa que ele pega ensino, pesquisa e extensão e trabalha os melhores alunos e vão batendo, inclusive, no nível de desenvolvimento dos cursos. Eu não vejo que a gente tem que estar assustado, não. As universidades já têm experiência de cátedra para dizer que o estudante de escola pública, ele é um ser social tão capaz quanto o de escola privada. E muitos vão avançar. A gente tem alguns exemplos, né, que às vezes aí ganha a mídia por algum outro motivo, de que abraça a oportunidade, eu não vou deixar escapar, porque eu quero estudar, eu tenho direito, eu sou capaz, acaba se formando, né? Mas esses exemplos, eles não são isolados, não. Eles são identificados em alguns momentos pela mídia, mas eles não são isolados. Eles são replicados, pelo contrário. Né? Tem muita gente que tem exatamente isso. A professora Ana colocou uma coisa fundamental. É aquela coisa de que você vê um futuro, né? Uma possibilidade de futuro, e todo mundo que vê uma possibilidade de futuro vai se agarrar a ele.
não tenho dúvida. Essa imagem de que assustou, preocupou, mas na realidade poucas pessoas, e o legislativo, né, já que você colocou, Ana, que não consultou as universidades, né, do que de fato vocês já vinham realizando. Tá aí a UPE, que desde 2004, e a universidade que tinha já o sistema de bônus. Agora o seguinte, a Universidade Federal oferece 97 cursos e tem aí quase 6.500 vagas. Dessas, quantas vão para cotas? Você está falando do volume de vagas para o vestibular geral. O vestibular geral. Porque nós teremos também um segundo vestibular no meio do ano, que vai para as engenharias e para a medicina de Caruaru. A gente sabe que, por conta da portaria do MEC, que fala que a gente tem que arredondar para maior as frações de números inteiros, quando você coloca no percentual de preto, pardo e indígena, esse 12,5% vai virar um pouco mais de 15% já atualmente. Então, eu tenho que recalcular, porque a gente acabou de fechar esse número agora. A informação sai fresquinha, novinha. Gente, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria que vocês rapidamente se despedissem aí uma palavra de apoio, de incentivo aí para quem está fazendo Enem e que vai, no caso da UFPE, ainda vai enfrentar a segunda etapa e tem o vestibular da UPE. Isabel. Bom, nós queríamos agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo, isso é sempre muito importante, né, esclarecimentos para a sociedade. Boa sorte aos que estão fazendo o Enem. A Universidade de Pernambuco começa com o seu vestibular no próximo domingo, de amanhã, 8, com o SSA 3, e está aí organizando para que a gente tenha um bom evento, né, um bom vestibular. Ana? Eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, que as universidades aqui de Pernambuco, elas trabalham de forma em parceria, comprometidas não apenas com a inclusão social, mas com o desenvolvimento do Estado, da região e mesmo do país. Esse é um ponto muito bom. Segundo, que os estudantes, eles podem estar tranquilos. Nós teremos a nossa segunda etapa, 13 e 14 de janeiro de 2013. Saibam que, embora a gente tenha postergado o início das inscrições, isso foi uma atividade e uma decisão madura do reitor Anísio Brasileiro, porque nós não temos que passar por um novo processo de adequação como as outras universidades. Então, estejam tranquilos, que a Universidade Federal de Pernambuco ela vai estar preparada para recebê-los com muito amor e com muita competência e com muita dedicação. Ok, se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo, boa sorte para quem está fazendo o Enem e até o próximo final de semana.